Olá, gente, tudo bem? Espero que sim, que esteja bem com todos que estão escutando esse vídeo. Nós sabemos que há muitas lutas nas nossas vidas, né? Os problemas de todo mundo é chato, desconfortável, né? Uns é de um jeito, outro é de outros. Porém, todos nós temos problemas. E os problemas só vai acabar quando Jesus voltar mesmo. Né? Então a gente tem que ter o quê? Ombros fortes, né? Para poder carregar cada um a nossa cruz, né? Muitas vezes eu pensei em pedir para Deus, né? Para que Ele tirasse, né? A cruz que tivesse tão pesada, porque eu estava muito cansada para carregar. Porém, o Senhor veio e falou no meu coração: filha, fica tranquila, que eu estou te dando ombros fortes para você aguentar até o final. E eu creio que com você também Ele fará isso, né? Aqueles que estão com dificuldade, com os problemas, mantenha fé, permaneça firme no Senhor, que Ele, quando a gente está com Ele, o fardo é um pouco mais leve, é mais leve, né? Então vamos lá, gente, para a palavra de Deus, né? Que hoje eu vim aqui para falar para vocês. É uma palavra que eu reflito nela há algum tempo já, e hoje foi essa palavra que o Senhor me deu, né? Eclesiastes 5, tá? Eclesiastes 5, eu vou começar a ler do número 1 até o 5. Ser reverente quando fores à casa de Deus. É melhor aproximar-se para ouvir do que fazer com os tolos que oferecem sacrifícios, sem saber que agem mal. Então, aqui nesse primeiro versículo, a gente já vê Deus falando que para que nós sejamos reverentes, né, à presença dele, independente se for dentro da igreja, independente se for na nossa casa, independente se for no nosso trabalho, a gente tem que ser reverente, né, à presença dele. Porque muitas vezes a gente ora, a gente pede, a gente conversa com ele, porém o inimigo ele tá ali do lado e ele manda distrações pra gente, e a gente acaba fazendo com que a presença de Deus se afaste, porque, né, a gente acaba misturando o que é santo com o que é profano, né, nas nossas atitudes. Às vezes a gente está ali dentro da presença de Deus, em pensamentos, chamando Ele, pedindo alguma coisa para Ele, conversando com Ele, e o inimigo vem e joga, né, naquela falha que a gente mesmo tem, que é nossa, alguma coisa que você acaba, ao ponto que você está falando com Deus, você está se entregando, você está invocando Ele, você já faz algo que desagrada Ele. Então, assim, esse versículo eu vejo muito como isso, tá? Ser reverente quando for a casa de Deus, né? Muitas vezes as pessoas, dentro da casa dele, tá, a casa de Deus, a igreja, mas muitas vezes muitos de nós não conseguimos ir na igreja, né? Então, a casa do Senhor, quando ele fala na palavra dele, que ele, quando nós buscamos, quando nós amamos ele, a casa dele é dentro de nós, é o nosso coração, né? Então nós somos a casa de Deus quando queremos e abrimos a porta para ele, tá? Agora eu vou para o próximo versículo. Não se precipites com a boca, nem seja teu coração impossível para fazer promessas alguma na presença de Deus, porque Deus que está no céu e tu que está na terra, portanto, seja poucas as tuas palavras, porque os sonhos vêm de muito trabalho e o falar do tolo vem de muitas palavras. Quando fizeres algum votos a Deus, não demores a cumpri-lo, porque ele não se agrada de tolos.
o que votares trata de cumpri-lo. É melhor não haver voto do que fazer e não cumprir. Gente, isso é muito sério. Essa é uma palavra que, assim, ela tem que levar, né, o que Deus fala aqui muito sério. Porque muitas vezes nas emoções, nos nossos impulsos, naquela hora que a gente está desesperado, né, que a nossa carne está gritando por alguma dor, por algum problema, a coisa que a gente mais procura é a solução, né? Tipo, quem é a solução? É Deus? Então preciso prometer alguma coisa para ele, preciso fazer alguma coisa para ele, então eu vou fazer. Porém, Deus não trabalha dessa forma, tá? Deus, ele trabalha com a misericórdia dele, Deus, ele trabalha com a justiça dele. Então, ele, aqui nesse versículo, ele tá falando em relação àquilo que a gente abre a boca e fala que vai fazer, que vai acontecer. A gente faz um voto, né, prometendo para Deus algo que a gente não é o suficiente capaz para cumprir, né? Então, eu tenho uma visão sobre isso, né? Eu também no começo, quando eu fui convertida, que eu tava no primeiro amor, eu queria fazer coisas absurdas para provar o quanto eu me apaixonei pela presença de Deus, pela experiência que eu tive com Ele e como eu queria de verdade fazer coisas absurdas para Ele. Porém, eu vi que aquilo não era assim tão fácil como eu imaginava, como eu falava, entendeu? Às vezes, gente, para uma pessoa humana, né, como nós que erramos, que somos falhos, a gente falha, né? A gente promete, não cumpre. Mas aí tá tudo bem. A pessoa ela fica chateada, depois passa. Ou às vezes não passa, ela fica com mágoa, mas aí é a vida que segue, né? Porém, com Deus não é assim, né? Então, ele alerta aqui a gente para que quando a gente abrir a boca, né? Ou falar com ele, ou pensar em alguma coisa, ó Deus, eu te prometo, se eu fizer isso, tal e tal, eu vou fazer isso e isso. Deus, ele já conhece o nosso íntimo lá dentro, ele já sabe se a gente vai obedecer. Então, não adianta, nem faça. Eu tenho muito cuidado com isso. Eu fico me vigiando o tempo todo, porque se deixar, daqui a pouco eu tô fazendo isso também. Mas eu fico me policiando o tempo todo, porque o tão sério que Deus leva isso, né? Deus, ele chama aqueles que fazem voto, que promete as coisas para ele, que não vai cumprir de tolo. Por quê? Porque é melhor que você não faça, né? Então, assim, aqui também nos dá um exemplo de como é importante a gente ter uma palavra só, né? Da gente ser íntegro com aquilo. Eu vou falar, eu vou fazer. Mas eu não sei se eu consigo fazer. Não, você tem que estar disposta a tentar ir fazendo de pouquinho e depois você vai lá e promete para Deus que você vai permanecer e vai fazer, né? Primeiro a gente tenta fazer, vai buscando força e depois a gente faz, tá? Gente, o vídeo tá super comprido, eu queria fazer uns vídeos menores, porém eu tô ainda no começo, né? E é isso, tá? Eu espero que eu tenha trazido alguma luz, né? Para alguém que de repente tenha em dúvida em relação a esses dois versículos, né? Foi 2 assuntos diferentes. E ao decorrer do tempo, é o que eu falei, eu vou continuar, né? Falando sobre tudo aquilo que tá à luz da palavra de Deus, tá, gente? Finalizando o vídeo, esses versículos que eu li tá em Eclesiastes 5, do 1 até o 5, tá? O primeiro versículo é sobre a santidade de quando a gente entra na presença de Deus, e o segundo é a importância da promessa e voto que a gente faz com Deus. Obrigada, gente. Tenha um excelente dia, um excelente mês. Nós estamos no começo, né, do mês. Espero que seja abençoado para